Olá pessoal, nesse vídeo vou trazer este livro aqui, Tom Holland, Millennium. É um livro publicado pela editora Record em 2014. Então ele é um livro que vai falar sobre esse período aí por volta do ano 1000 e essa expectativa de fim do mundo, né? A construção da cristandade e o medo da chegada do ano 1000 na Europa. Na verdade ele nem fala muito desse poucas partes do livro que fala dessa passagem do ano 1000. Ele vai falar muito sobre aquelas transições dos reinos de Otton o Grande e uma sucessão de nomes e lugares, enfim. É uma maneira de fazer história que, assim, tem muitos nomes em muitos lugares, né? E vai contar essa história, o comecinho ali das cruzadas, enfim. Eu vou destacar só dois aspectos só do livro. Primeiro é essa questão do ano 1000. Então ele vai trazer ali na página 70, ele vai dizer assim: não espanta, portanto, que houvesse mesmo nas fileiras dos sacerdotes aqueles que vissem a aproximação do milênio como um misto de medo e antecipação e estivessem preparados para admitir isso. Em uma catedral, por exemplo, em Paris, uma pujante cidade comercial, houve um pregador que se levantou na presença de toda a congregação e alertou diretamente todos os presentes de que o anticristo estaria sobre eles, no momento em que se completarem 1000 anos. Um segundo padre, chocado com esse dramático mergulho da heterodoxia, se apressou em desmontar a alegação de seu colega com múltiplas e cultas referências às sagradas escrituras, mas as profecias continuavam a brotar e os boatos se espalhavam por quase todo o mundo. E os boatos geravam boatos. Certamente não havia um consenso quanto à data mais provável do nascimento do anticristo. E aí vem toda essa expectativa em torno do ano 1000. Fossem em sussurros nervosos, em afirmações feitas em cartas abertas ou em perguntas enviadas a monges eruditos, novas hipóteses estavam sempre circulando. A ambiguidade marcou até mesmo o pronunciamento aparentemente direto de um pregador em Paris, pois o milênio deveria ser contado a partir da vinda de Cristo ou de sua ascensão aos céus. Uma questão perigosa para ser debatida publicamente, talvez também irrelevante, pois se a vinda do anticristo realmente era iminente, então importava pouco se ela aconteceria no aniversário do nascimento ou da sua ressurreição. O que importava, e de forma impressionante, era a sensação disseminada de que os ritmos da vida humana, as estações da própria Terra, que haviam permanecido imutáveis desde a criação, tinham uma sensação de término iminente, que em algum momento, precisamente ou pouco depois do ano 1000, todas as coisas chegariam ao final terrível. Os filhos da humanidade chegam e partem em sequência. Os velhos morrem, os jovens que assumem seus lugares, por sua vez, envelhecem. E isso é ser humano nesse mundo, essa terra intermediária. Bom, ele volta a falar nisso na página 163, que ele vai falar assim, de um monge chamado Rudolf Glauber, e ele podia ser descartado como um excêntrico. O mosteiro na Borgonha, ao qual ele pertencia, não era atrasado, tampouco um ninho de extravagantes e heréticos. Na verdade, em toda a cristandade havia poucas construções de pedra e argamassa que pudessem se orgulhar de uma carga maior de santidade que o mosteiro de Cluny. A voz profética de Rudolf era nada menos que sua prerrogativa como um dos irmãos, e diz assim: em verdade, vossa vida dura 1000 anos. Assim alertou Odo, o segundo dos abates de Cluny, décadas antes da anarquia que marcaria as passagens do milênio. E agora que estamos chegando ao último dia nos próprios tempos. Então você já tem aquele discurso, aquele sermão. Agora esse monge aqui, também por volta aí do ano 1000. Depois na página 189, vai falar aqui novamente um sermão aqui, lá na época de 971. Um sermão típico pode ser datado com grande precisão para o ano de 971.
Embora tenha sido escolhido o dia do juízo final como tema, o autor tem escrúpulos em fazer qualquer menção ao milênio próximo. Ele alertou gravemente seu rebanho, pois tão protegido pelo segredo é o fim dos tempos que ninguém em todo o mundo, por mais santificado que seja, nem mesmo o céu, a não ser o próprio Senhor, sabe o dia quando se dará. O fim não pode estar longe, apenas o advento do maldito estrangeiro, o anticristo, que ainda surgirá na face da terra, continua a ser esperado. Fora isso, todos os sinais e alertas que nosso Senhor nos contou, que anunciaram o dia do juízo, já se deram. Então, mais um pregador aqui anunciando o fim do mundo. Aí vem aqui na página 92, ele fala dessa ascensão do Otto, o Grande, né, que trouxe ali certa estabilidade para a Europa, ali para a região da França, né? Aí ele conclui assim, resumindo, a cristandade já não estava mais sitiada, né, com a tranquilidade trazida por Otto. A França Oriental já não precisava temer por suas fronteiras. Após o reinado de Otto o Grande, que resgatara tanto seu próprio reino quanto o Império Romano do risco da destruição, o fim do mundo já não parecia tão certo e iminente. Então bastou chegar um imperador ali que deu tranquilidade à região, mais segurança, que esses sermões aí de fim do mundo, eles meio que não prosperaram mais. Tá? Depois ele fala aqui de um papa, foi o Guilherme de Aurillac. Guilherme de Aurillac, ele era um matemático e que acabou virando papa. Ele era camponês da Itália e acabou virando papa. E foi educado na Espanha. Né? Córdoba, talvez, não se sabe, mas ele diz assim, a despeito de ter nascido na cidade de Aurillac, concluíra sua formação em um mosteiro na Espanha. Ali na fronteira mais distante da cristandade, ele dominara ramos do saber tão exóticos que gerações posteriores o classificaram de necromante. Nos estranhos numerais indianos, o 0 a 9, os indianos, usados pelos sarracenos até operar um ábaco. Mas Gerbert Aurillac não era um feiticeiro. Sua paixão que fervia dentro dele era identificar a ordem de Deus em meio ao caos aparente. Tanto assim que quando um professor em Reims, na Catedral de Reims, ele era professor lá, ele construíra com delicados fios de bronze e ferro uma série de instrumentos fantásticos concebidos para demonstrar aos seus alunos a rotação dos planetas em torno da Terra e a translação do universo pelos polos. Então esse é o Guilherme de Gerbert de Aurillac. Ele vai falar mais dele na página 129. Ele vai dizer assim, ó, ele foi convocado pelo imperador Otton e chocou os cortesãos reunidos, demonstrando a eles que era possível, com conhecimento adequado a um instrumento fantástico chamado astrolábio, rastrear e medir as estrelas. Sábios antigos já sabiam disso, e também os astrônomos sarracenos, mas nunca antes isso havia sido demonstrado com tão brilhantismo por um filósofo cristão. Aparentemente, a criação de Deus, de fato, podia ser empreendida por intermédio de algum conhecimento de matemática, pois os números, ao mesmo tempo, codificam a origem do universo e servem para explicar o seu funcionamento, como definiu Gerbert. Então, veja, essa ideia de você tentar explicar a natureza com o auxílio da matemática, isso não vem de Galileu. Isso aqui já é o Gerbert de Aurillac já está falando isso. E ele chama curioso como é que, apesar de ser matemático e religioso, ele certamente sabia as profecias de milênio, né? Ele nunca falou nada sobre essa passagem do ano 1000. Ele não se pronunciou sobre isso, tá? E aí, quando ele vai morrer, ele figurou papa, né? E em 1003 ele morreu, tá? Ele morreu. Não demorou muito para que sua história extraordinária fosse transformada em mito. Que um camponês, ainda mais um camponês italiano, tivesse conseguido ascender ao posto de papa, parecia impressionante demais para ser acreditado ao esforço humano. Foi assim que Gerbert de Aurillac, o papa filósofo, que dedicara seus últimos anos de vida a fortalecer o Império Romano, seria lembrado não por seu esforço em prol do conhecimento da cristandade, mas por algo do anticristo, uma besta erguida do abismo pouco depois de completados os 1000 anos. Olha que paradoxo.
Quer dizer, ele, por ter se dedicado à matemática, né, à astronomia, né, tinha esse lado meio, opa, o cara é meio necromante. Então acabou ficando com fama de anticristo. Ele acabou ficando com fama de anticristo por ter esse lado mais cientista, né? Então, achei interessante essas duas passagens. Muito obrigado, então.